Olá, queridos! Voltei das minhas merecidas férias e aqui estamos nós. Vamos conversar hoje sobre um assunto que me marcou bastante em uma etapa da minha vida, que está totalmente relacionado com a frase: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Na verdade, não seja me deixando cheia. Mãe, eu gosto das melhores coisas do mundo estão quebrando para nossos corpos. Eu tava no colégio nessa época e essa frase partiu de uma conversa minha com uma diretora. Na verdade, foram com duas diretoras, se eu não me engano, faz muito tempo. E eu fiquei extremamente impactada quando eu ouvi isso, porque essa frase ela estava sendo usada para definir as atitudes, né, e o caráter, principalmente, de algumas estudantes que eram minhas colegas. Desde muito nova eu acreditava que num colégio os professores, os mentores, os diretores, independente de um aluno ser mais rico que o outro, de um aluno ser branco ou negro, de um aluno ser mais atrevido ou mais quietinho, de um aluno ser mais estudioso ou menos estudioso, eu sempre acreditei que a reação dos superiores ali seria de respeito equivalente para todos os alunos. E quando eu ouvi essa frase, me diga com quem andas que eu te direi quem és, o meu mundo desabou assim, porque eu fiquei realmente muito revoltada. Eu vou contar por que eu cheguei a ouvir esta frase. Eu era uma estudante muito... Eu não vou dizer tímida, gente, porque nesse período, nessa escola, eu já não era mais tímida, né? Eu até era, assim, mais calada, eu era mais séria do que os outros colegas em certas ocasiões. Eu era um pouco menos reativa, né? Então, assim, hoje em dia, se eu estivesse no colégio com os meus 23 anos, do jeito que eu sou, eu seria mais respondona e tal. Inclusive para colegas mesmo, né? Tipo assim, se um colega me xinga, eu vou xingar de volta e tudo mais. Nessa época, eu era mais tímida nesse sentido. Então, assim, o que acontecia? Eu sempre mostrei e aparentei, né, para os meus superiores ali, diretores, professores, que eu era muito educada. Isso, de fato, sempre fui. Eu sabia a hora que eu tinha que falar, eu sabia a hora que eu não tinha que falar. Eu era ligada na frente dos meus professores e na frente dos diretores. Quando eu tava no recreio, quando eu tava com as minhas amigas ou com os meus amigos, aí eu fazia o que eu bem queria. Eu não tava nem aí mais pra questão de ser educada, de se ter alguém me vendo. Eu era bem doidinha. Mas chegou um momento que vieram novas alunas para o meu colégio. E aí o perfil da escola começou a ficar balançado. Por quê? Foram enviadas quatro meninas novas, deixa eu ver. Não, isso, 4 meninas novas, foram enviadas 4 meninas novas para minha escola. Essas meninas novas, elas eram repetentes de outra escola, então elas eram um ano mais velhas que todo mundo que estava na minha turma. Esse era o menor dos problemas, até que elas começaram a apresentar comportamentos que eles eram um pouquinho incomuns para o meu colégio. Por quê? Eu vou explicar para vocês agora, vocês terem noção de como funciona esse mundo das escolas em Porto Alegre. As escolas em Porto Alegre, as particulares, as outras eu não sei, mas as escolas mais caras aqui de Porto Alegre, tradicionais, elas têm um perfil de aluno que era diferente do perfil de aluno da nossa escola. Nossa escola, ela tá ali na mesma faixa de valor, a minha ex-escola, né? Tá na mesma faixa de valor das escolas mais populares e tradicionais de Porto Alegre, porém, assim, era um colégio pequeno, então o meu colégio ele tinha o quê? 500 alunos no máximo, 400 talvez. Eram poucos alunos, ele era um colégio que tinha mais essa relação, essa comunicação muito aflorada. Tipo, a gente conhecia todo mundo lá, sabe? Desde o porteiro até o zelador, até a moça da cantina, a moça da enfermaria. A gente conhecia todo mundo e todo mundo nos conhecia. Eu acho que é muito difícil ter algum aluno naquele colégio que, se tu perguntasse para qualquer funcionário, ele não fosse saber quem é. Porque todos os alunos eram muito conhecidos, porque era fácil lembrar dos alunos, entende? Tinha essa coisa de ser mais familiar, de ser mais... ter um vínculo mais próximo. Tanto que por isso que minha mãe me colocou nesse colégio, eu e meu irmão na época. Porque... os outros principais colégios, eu prefiro não falar os nomes, mas assim, eu vou dar as iniciais, né? Que é o F, que é o A, que é o P,
O P ficava bem perto do meu colégio, bem pertinho. Nesses 3 colégios que eu falei, muitas coisas ruins aconteciam. E elas iam parar no jornal. Então, assim, trotes feito no colégio A já deixou a gente cega, pra vocês terem noção. Situações que envolveram um aluno do colégio F fizeram com que uma menina fosse exposta sexualmente falando na internet, uma menina mais nova, então isso é super problemático. Esses vários casos tornavam esses outros colégios que tinham que competiam em relação a valor e a tanto valor financeiro como valor de proposta de ensino, né? Eles eram colégios que competiam entre si na hora de um pai matricular seus filhos. O meu colégio, ele estava alheio a essas questões. Então, todos esses colégios que rodeavam o nosso colégio, eles tinham um perfil de aluno muito mais avançado, vamos dizer assim. Então, essas meninas que vieram pro meu colégio, elas já tinham tido relações sexuais. Uma coisa que pra gente, primeira vez que eu ouvi elas falando sobre isso no corredor, tipo, uma tava falando que já tinha né? E eu fiquei assim, nossa, eu pensando, né? Deve ser piada, tipo, ela é só um ano mais velha que eu, como que ela já fez? E daí eu até fiquei meio assim, daí elas falaram, não sabe o que é isso? E eu fiquei, meu Deus, as minhas novas amigas estão muito doidas, sabe? Por mais que eu fosse já bem avançadinha, elas eram mais. E isso é uma coisa muito... que era muito clara pra nós, até no nosso colégio. O nosso colégio, as minhas colegas, por exemplo, eu não, porque eu não tava nem aí, mas as minhas colegas, elas sonhavam em ter a vida que as meninas do colégio F e A tinham. Por quê? As meninas do colégio F e A, elas apareciam sempre em revistinhas, tipo, tinha uma revistinha que começava com K, e terminava com K também, que era muito famosa essa revistinha. E daí as pessoas, eu achava ridículo, né, mas era o auge, assim, pra mim. Quando essa revistinha entrava no meu colégio pra tirar foto, as minhas colegas, elas ficavam, assim, muito oriçadas, porque as meninas mais populares do colégio A e F apareciam na revistinha, então elas queriam aparecer na revistinha. Enquanto as gurias do colégio A e F usavam legging enfiada na bunda, usavam tops, levantavam o peito, estavam sempre de cabelo alisado, eram tipo já as gostosonas. No nosso colégio, a gente era mais desengonçado, entendeu? Não tinha tipo a gostosona no nosso colégio, mas tinha já no A e no F. Então o nosso perfil de aluno do nosso colégio, ele era muito mais bebezão assim, sabe? E esses outros colégios, o perfil de aluno já era mais bullying americano. Vocês estão me entendendo? E aquilo começou a causar olhares negativos para elas, vindo desse corpo docente. Então, uma vez, gente, juro pra vocês, a funcionária, a moça que limpava, assim, as coisas... Não, acho que ela gerenciava quem limpava, mas enfim, ela falou pra mim... tu tem que cuidar com quem tu anda, essas gurias são muito loucas. Ela falou assim. Eu fiquei tipo, tá, né? E continuei andando com elas. E aí teve uma grande polêmica, porque uma dessas meninas roubou o iPhone, o iPod Touch, eu acho que era iPod Nano ainda, era o Nano, eu acho. Roubou o iPod, aquele iPod que ele não era o Shuffle, era o maiorzinho, de uma colega minha. Porque essas meninas, no início, uma delas não era da minha sala. Mas enfim, depois virou da minha sala. Ela roubou o iPod da minha colega. E ninguém fazia ideia de que era ela. Tipo, nenhuma de nós da sala, inclusive eu que tinha um pouquinho mais de contato com ela, mas era bem pouquinho mesmo, assim, porque essa daí era uma nojentinha. Ninguém fazia ideia de que era ela. Eu acho que, na verdade, nem as amigas dela, as repetentes que vieram junto com ela, sabiam o que ela tinha feito. Se sabiam também, não vem ao caso. Mas foi descoberto que era ela que tinha roubado. Depois eu conto essa história em um outro vídeo completa, assim. E aí, realmente, a visão em relação a elas mudou. Tipo, foi por água abaixo, sabe? As pessoas começaram a ficar muito... Aí não era nem mais só os professores, eram os colegas também. Tipo, as pessoas não queriam mais ter muito contato. As pessoas ali que sempre foram muito bem criadas, bem protegidas. Meus colegas, eles eram, assim, muito legais, né? Pessoas muito... jovenzinhos muito, muito bem criados mesmo, com uma educação de primeira, sabe? Eu não tô falando de educação escolar, educação de berço mesmo, de primeira. Então todo mundo começou a ficar meio assim, sabe? Tipo, gente, quem é que vem pra um colégio e rouba um iPod? Tipo, isso é muito problemático. E eu sabia que aquilo era muito problemático,
Mas mesmo assim, eu não ia parar de andar com essas meninas porque uma delas era uma cleptomaníaca ou porque as outras delas eram sexualmente evoluídas, né? Avançadas, assim. Não tinha por que eu me afastar delas. Eu não tinha um vínculo de amizade absurda com elas. Elas eram as minhas colegas e eu tava ali pra viver e acabou, sabe? Eu não chegava a pensar, tipo, nossa, vou defender essas meninas ou coisas do tipo. Elas também não tinham essa relação comigo. Só que eu fui me aproximando delas, eu fui andando mais com elas, a gente foi tendo convívio e eu me divertia pra caramba com essas meninas. Elas eram bem louquinhas, assim, e eram até meio agressivas, assim, comigo. Tinha uma que, gente, ela fazia uma brincadeira que eu tinha vontade de matar ela. Ela me fazia morrer de pânico. Ela pegava uma lapiseira, ela falava antídoto e batia na minha coxa, assim. E eu falo rindo porque, apesar de tudo, eu me divertia. Eu me divertia com essas doidas. E daí, chegou o dia em que eu fui chamada para a sala da diretora. Assim, gente, eu não lembro se eu tinha feito alguma coisa que abriu brecha para eu ser chamada para a sala da diretora. Mas eu fui chamada. E quando eu sentei lá, tinham duas, né? Eu não lembro se eram duas diretoras ou se uma delas era só orientadora e outra diretora. Mas começaram com uma conversa que eu não gostei, uma conversa que eu achei muito desrespeitosa. Delas falando pra mim que eu não deveria mais andar com essas meninas, porque elas eram um problema pra mim, porque elas estavam atrasando o meu estudo e porque se eu continuasse andando com aquelas meninas, eu poderia acabar me afundando junto com elas. Tipo, a conversa era literalmente essa, sabe? Do tipo assim, a gente te valoriza e foge enquanto é tempo. Antes que teu barco afunde com essas daí, tipo, te livra, sabe? E eu fui ficando assim, né, cara, eu falei pra elas, não, mas o que elas fazem não tem nada a ver com o que eu faço. Eu andar com elas não significa que eu vou fazer as mesmas coisas que elas. E aí que elas me disseram, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Depois daquela frase, eu não falei mais nada. Eu achei aquela frase extremamente desrespeitosa. Eu achei aquela frase pesadíssima, sabe? Porque apesar delas serem muito diferentes do padrão de alunos que tinha no meu colégio, elas eram alunas, assim como todos nós. Elas eram adolescentes, assim como todos nós. E elas provavelmente estavam passando por muitas turbulências da adolescência, como todos nós, só que da maneira delas. Então, eu fiquei chocada, sabe? Como realmente tem uma diferença na hora de tu tratar certas pessoas. Na hora de tu... Por que elas vão chamar as meninas, sabe? Pra conversar. Elas me chamaram pra literalmente falar que eu tinha que me afastar delas. Não era pra tentar ajudar as meninas. Do tipo, tenta dar uma luz pra essas coitadas. Não, era assim... Querida, foge daí. Porque a gente quer que tu continue sendo a menina que tu era. E... gente, isso até hoje me abala um pouco, porque eu penso assim... Tem muitas pessoas ruins no mundo. E alguma coisa que eu faça hoje, por mais que eu saiba que eu sou uma pessoa boa e íntegra, alguma coisa que eu faça hoje pra alguém, pode ser que pra ela eu passe a ser a pior pessoa do mundo. Mas, certamente, o que eu fiz de ruim para essa pessoa... eu compenso no meu dia a dia fazendo milhares de coisas boas para outras. E é assim que as coisas funcionam. Então, às vezes, tu pode ter um amigo que ele é uma figura extremamente perigosa para a maioria das pessoas, mas para ti ele nunca apontou um dedo, sabe? E aí, tu pegar e definir, né, decretar que uma pessoa que erra constantemente, ou uma pessoa que erra às vezes... é um perigo iminente que tu tem que eliminar da tua vida, da vida das pessoas de modo geral. Eu acho muito... eu andar com essa pessoa não quer dizer que eu vá fazer as mesmas coisas que essa pessoa faz quando eu não estou com ela. Então, uma época eu era muito amiga de um morador de rua, ele era o Lindomar. Nem sei por onde anda o Lindomar agora, falando nisso também, faz anos que eu não vejo o Lindomar. E o Lindomar... gente, eu não sabia nada sobre o passado dele, sabe? O Lindomar pode ter matado alguém por aí. Eu não fazia ideia do passado do Lindomar. E mesmo assim, eu passava a noite conversando com o Lindomar. Então, não fecha isso pra mim, sabe? Eu acho que essa frase de me diga com quem andas e te direi quem és, é um preconceito muito grande. É um grande problema a gente trazer essa frase
em 2021, né? Porque já era um problema trazer essa frase quando eu era uma estudante lá dos meus 14, 15 anos, e é ainda mais problemático trazer essa frase hoje. Claro que tem situações em que, assim, a gente tem que admitir, essa pessoa não presta e eu não vou mais lidar com ela, eu não vou mais conviver com ela, eu vou me afastar. Mas, de modo geral, todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece um espaço. E não é porque uma pessoa fez uma coisa ruim que ela vai fazer sempre. Não é porque uma pessoa foi ruim para muitas que ela será ruim para ti. Então a gente tem que estar sempre ligado, sempre pesar muito bem as coisas, pôr na balança as situações e ter mais coragem, às vezes, de enfrentar julgamentos dos outros quando a gente se aproxima de alguém que a gente sente que essa pessoa precisa de nós ou que a gente precisa dessa pessoa. Uma vez eu também vi um vídeo em que uma psicóloga falava sobre neurônio espelho, né? Eu já contei isso pro neurônio espelho aqui porque eu achei muito interessante. Que ela dizia assim, que tem uma teoria, enfim, de que as pessoas que a gente se aproxima, por mais que elas sejam assim, pessoas que a gente detesta, ou pessoas extremamente ruins, a gente se aproxima delas porque elas têm algo em comum com a gente. É basicamente isso que ela estava dizendo com o neurônio espelho. Ela deu toda uma explicação, depois vocês pesquisem neurônio espelho aí na internet. Mas eu concordo com isso, sabe? Porque assim, digamos que eu me aproximei dessas meninas, não é porque elas fossem idênticas a mim, não é porque eu roubaria também um iPod, não é porque eu sairia pelos corredores fazendo fusarca. Não, eu me aproximei delas porque elas tinham um sentimento de liberdade que elas já conseguiam expressar desde novas, e aquele sentimento de liberdade me atraía muito, sabe? Então, eu sabia o meu limite, eu sabia até onde ir, eu sabia que eu não ia me afundar com essas meninas. Eu sabia que o que elas estavam me transmitindo naquele momento que eu passava com elas era um ar de liberdade, era um ar de diversão. Aquilo me deixava mais feliz de andar com elas. Então, nem sempre a gente vai se aproximar de alguém por neurônio espelho porque a gente é ruim como aquela pessoa. Mas talvez a gente se aproxime dela porque a gente é uma das poucas pessoas no mundo que tá vendo o que essa pessoa tem de bom, enquanto todo mundo diz que ela só tem coisa ruim. É isso aí, eu espero que a gente tenha refletido juntos aqui hoje sobre a problemática dessa frase, né? Que é querer apontar o dedo pra alguém em razão de prejudicar o próximo. XOXO, gossip.